Eu comecei a trabalhar bem cedo, com 14 anos, para ajudar minha mãe, como jovem aprendiz. Eu trabalhei lá no Varejão, onde vende tecidos, no centro. Conheço demais o Varejão. Pois é, eu trabalhei lá e aí estudava de manhã numa escola. Nessa época eu tinha uma bolsa que minha mãe conseguiu para mim, mas antes eu estudei nas escolas do estado, né? Ali na Vermelha tem uma escola que eu esqueci o nome agora que eu estudei. Eu até falei para você antes. Não, não é escolão não. É, você disse mesmo. Popular, Sim. o popular que eu estudei. Eu acho que não foi o popular, eu acho que é outro. Mas eu vou lembrar que vou dizer para vocês. Eu estudei numa escola lá perto da Vical. Anísio Teixeira. Isso, eu estudei no Anísio Teixeira, isso. E aí depois a minha mãe conseguiu essa bolsa e eu comecei a estudar, ter uma educação melhor. Mas eu sempre fui apaixonada pela arte. Eu sempre fazia poesias com 9, 10 anos. Eu tinha mais de 3 livros de poesia. Eu sempre tive uma veia artística. Eu acho porque minha mãe se separou muito jovem do meu pai, né? Quando eu tinha 5 anos, a gente fugiu de casa. Foi mesmo? Fugiu de casa. Na época, eu me lembro muito bem, mais ou menos... Assim, você tem lembranças do passado, né? Foi mais ou menos naquela época de 89, 88, por aí, sabe? Sim. Cara, eu lembro muito bem, assim. A gente fugiu, eu tinha 5 anos. Você tem uma memória afetiva, né? E aí, minha mãe trocou de nome. Minha mãe era professora, porque meu pai era muito agressivo, era alcoólatra na época. Hoje não é mais, graças a Deus. E a gente se fala. E aí, a minha vida começou por aí. Eu sempre vi minha mãe batalhando muito para criar 4 filhos pequenos. Que é um atrás do outro, né? Você acha que foi essa falta de uma segurança paterna que te fez ser essa mulher mais aguerrida? Total, total. E também de ver minha mãe também batalhando bastante, né? Sempre não tendo medo. Ela sempre arriscava toda hora. Ela, se hoje não tá aqui, eu vou pra cá. Ela tava sempre procurando tampar os buracos. Eu falava, meu Deus, minha mãe é uma resiliência total, que mulher. Então foi isso também, de estar vendo ela. E eu não posso deixar ela sozinha. Eu falava assim, ela precisa de mim. E foi assim que teve essa coisa de eu querer sempre trabalhar mais cedo para estar em casa com ela. Foi assim que aconteceu. E aí, quando é que você, de fato, disse, rapaz, tá legal, eu tô trabalhando, tô ajudando a minha mãe, mas eu quero mais. Eu penso que eu preciso dar um passo maior. Eu preciso furar as fronteiras do meu estado e visualizar algo que possa, de fato, me trazer mais estabilidade. Quando foi que isso aconteceu? Olha, isso aconteceu quando eu comecei a trabalhar bastante no centro da cidade. Às vezes eu fazia secretária e eu via que as pessoas não davam valor, não pagavam. E as pessoas também desrespeitavam. Por eu ser uma mulher muito bonita, jovem. Então, assim, as pessoas não se comportavam como tinha que se comportar. Sim. E eu sempre quis fazer meu legado. Eu falei, eu não quero me casar com um homem rico para me bancar e fazer... Não tenho nada contra quem faz, mas eu queria a minha história. Eu queria viver e estar com quem eu quiser e ser livre. A minha mãe lutou para isso. Eu queria isso também. Eu queria estar livre, ser feliz com o que eu gosto de fazer e ser independente. Então, foi a partir daí que eu falei, basta, não quero mais isso. E aí, eu tive a sorte de ter uns primos antigos que vinham todos os finais de ano lá em Timon. Sim. E... do nada, eles compravam terreno, casa, sabe? Eu falei, de onde tá saindo esse dinheiro, gente? Onde é que esse sangrador raso? É isso! É isso aí! Eu falei, de onde tá saindo essa grana? Aí eu comecei a ficar assim, eu tava... Sim! E eu tinha 19 anos já, né? Eu tava com 19 anos e eu fiquei, meu Deus, vou colar pra saber o que é. Sim. Aí eu descobri que eles estavam em Genebra, lavando prato lá. Sim. E eu falei, cara, é isso aí, vai ser a mudança de chave da minha vida. Eu quero ir pra lá ser empregada doméstica, eu tenho que ir. E na época eu trabalhava, meu último trabalho foi como caixa... na loja de vender motos ali na Avenida Barão, aquela avenida famosa, como se chama? Sim, a Barão de Gurgueia. E tem a moto lá, a moto famosa Honda. Sim. Lembra que é pra lá? Lembro. Perto demais. da Federal, não sei o quê, do Isso. Instituto. Então, eu trabalhei por alguns meses lá como caixa e sempre fazendo esses bicos de trabalho, né? Ganhando dinheiro, nem pra comprar ovo não dava. Aí, eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito. E na época eu tinha um namorado que tinha mais condição do que eu peguei a grana que eu tinha e pedi para ele me ajudar. Sim. E a gente pagou a passagem em mais de 20 vezes. Naquela época custou 8 mil reais, imagina. Em 2003, quando eu fui embora, eu tinha 19 anos. Ia fazer 20. Era muita grana. Mas era a chance da minha vida. Aí esse namorado não gostava de você, porque a pessoa, para pagar o dinheiro, pra ela ir embora... Como é que o cara faz um negócio desse? O cara seria o cara dizer que tá liso, minha filha, não vai embora, que eu lhe amo. Mas tem uma opção.
Mas tem uma opção porque ele fez isso. É porque ele sabia que era a chance da minha vida. Ele já era um pouquinho mais velho do que eu. Ele tinha 30 anos, né? E eu era mais jovem. Ele já tinha 30, então ele entendeu que era a chance da minha vida. E eu falei que eu voltava. Eu vou ficar só 6 meses lá. Aí eu volto. Só que quando você conhece o mundo afora... Você não quer mais voltar. Eu vi uma liberdade financeira ótima pra mim. E aí eu cheguei lá em 2003 com meus vestidos coloridinhos em outubro, me deu no dia do meu aniversário, em outubro. Foi na primavera e, cara, eu não sabia nada. Eu nunca tinha pego o avião na minha vida. Foi direto pra Genebra. Eita. Quando eu cheguei, tudo diferente. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu fiquei um dia dormindo no aeroporto porque eu falei a data errada. Eu achava que ia chegar no mesmo dia. No outro dia. Porque tem uma decalagem, né? Sim. Que é o fuso horário. Aí eu achava que ia chegar no mesmo dia. Cara, que loucura. Aí dormi no aeroporto, esperando as pessoas me pegar no outro dia. Eu ligava, assim, e todo mundo me olhando assim estranho. Eu fiquei com medo, porque tinha aquela coisa de roubar a pessoa, o passaporte, né? E eu fiquei com muito medo. E foi assim que no outro dia eu esperei de manhã virem me pegar, que foi uma dessas pessoas que me colocaram na casa, os primos antigos e amigos também. E quando eu cheguei, tava 10 brasileiros morando num apartamento que era um banheiro, assim. Sim, foi bem difícil. Aí eu falei, e agora? Como é que eu vou ficar aqui com 10 pessoas? Como é que eu vou me virar? Cara, eu tinha que sair daquilo ali, porque eu tava limpando a casa pra eles. Eu tava cuidando da comida pra eles. Eu não tava lá pra fazer isso. Eu queria trabalhar num restaurante, eu queria ganhar dinheiro. Então, eu comecei a ir atrás, e aí foi assim que eu comecei a descobrir o mundo. E eu tive sorte de conhecer uma mulher lá no prédio, que eu sou uma pessoa muito faladora, né? Sim, sociável. Muito sociável, né? E aí eu falei, você tem aí um lugar que eu posso limpar e tal, a sua casa? E foi assim que ela falou, olha, tem uma pessoa que tá precisando pra limpar a casa dela. É uma casa de 3 andares, trabalhar de 8 horas da manhã a 8 horas da noite, tem 1 hora de folga. E aí você dorme na casa dela. Aí eu falei, o quê? Sério? Cara, eu tinha ganhado a sorte da minha vida. Isso é lei trabalhista lá, não. A pessoa trabalha de 8 da manhã a 8 da noite. Sim, não tem. Eu sou... Mas botar pra lhe matar mesmo, né? E botar pra matar. Hora pra você comer. Isso. Mas Xerri, eu era clandestina. As pessoas exploravam demais. Eu era clandestina, eu não fui como... Eu não tinha coisa pra estudante, visto. Eu era clandestina. Então, o fato de eu estar morando na casa dela foi um sonho realizado, porque eu não gastava com comida. E eu guardava todo o dinheiro. Eu ganhei, nessa época, meu primeiro trabalho, eu ganhei 2.000 francos suíços por mês, cuidando dessa casa. Mas eu penava, era bem militar. Aí eu falava, gente, isso aqui é pro meu futuro, isso aqui é pro meu futuro. Era militar. Eu sofria, não tinha como ligar pra minha família. Quando eu ligava, era com ficha, a ficha caía, era muito caro. De Genebra pra ligar pra cá. Naquela época, não tinha como. Eu botava uma ficha, acabou. Mas mãe, te amo. Muita humilhação? Muita humilhação. Eu não sabia falar o francês. Já comi comida de gato, achando que era atum. Porque eu não sabia nada de Eu não sabia nada de francês. Achando que era comida chique. Vai passar no macarrão aqui numa coisa. Isso mesmo, Xerri. Olha como o francês é, gente. Isso aqui lá em Timon não existe. Nessa época foi em Genebra, porque Genebra fala francês. Depois que eu fui parar em Paris, mas nessa época eu estava em Genebra primeiro. Foi lá que eu tive os contatos dos meus amigos que estavam trabalhando lá. E aí aconteceu muitas coisas, assim. Eu comecei a sofrer muito. Até hoje eu tenho queimaduras, porque eu era muito desastrada. Eu me queimava muito no fogão. Isso aqui tudo é queimadura. Tipo assim, a mulher não me dava... meu passaporte, porque às vezes eu queria sair, ela não me dava. Foi bem complicado. Mas assim, eu ganhei uma boa grana. E eu tenho uma cena muito divertida que eu posso te contar. Pô, não. O meu primeiro salário, os 2.000 francos suíços, né? Foi divertido e triste ao mesmo tempo. Ela me deu em dinheiro, né? Acho que 2.000 francos suíços naquela época davam uns 6 mil reais, 5 mil, sei lá. Eu joguei assim, dinheiro assim na cama. Eu tô rica! Eu tô rica! Aí, de repente, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu tô rica, mas eu tô aqui nesse quarto, sem minha família, sem ninguém. Não consigo sair daqui. Eu tava presa. E tipo isso. Aí, de repente, eu falando isso assim com felicidade. Que eu, primeiro, eu tava rica. E aí, de repente, como eu vou falar pra minha família, como eu vou ligar, eu não tinha como falar com eles. Aí eu fiquei 1 ano trabalhando assim intensamente nessa casa, consegui o dinheiro, comprei um carro aqui pra família e tal. Só que quando eu voltei, o namoradinho que me ajudou queria ficar comigo, comprou apartamento pra mim, só que eu não queria mais.
Oh, eu não queria mais. Você usou o rapaz. Eu não usei. Você usou o rapaz, menina! O rapaz investiu tudo que ele tinha na moça. Ela prometeu que voltava a ser ver depois. E tu faz um negócio desse, Gi? Não, Xerri. Fica a lição pra você, sua namorada, lhe fizer uma proposta dessa. Não entre nessa. Aí, o que eu não, Xerri.